Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês nesta manhã de sábado, sempre nesse horário. A Página 2 decidiu explorar o lado bom do jornalismo, o lado bom das pessoas, essas pessoas que transformam, que são personalidades da nossa história, dessas pessoas que fazem, fizeram e continuam fazendo a diferença. É uma das prioridades da Rádio Página 2. E hoje quero já de imediato fazer uma pergunta a vocês todos. Você gosta de histórias? Aliás, quem não gosta de histórias, né? Não precisa ser criança. Nós, os adultos, gostamos também. Quantas vezes nos deixamos levar pelos encantos, né? Pela utopia, pela irrealidade, às vezes, das histórias que nos são apresentadas. O cinema conta a história o tempo todo, os livros contam, a TV conta, essas coisas todas. Então, hoje é dia de contar histórias. Mas uma história real, uma história verdadeira, de uma cidade que nós aprendemos a amar muito, demais, que é a cidade de Timbó. Para quem não conhece, é a sede da Rádio Página 2, vocês que estão nos assistindo em outros lugares do Brasil e do mundo. Timbó é uma cidade muito próxima a Blumenau, uma cidade que já foi dependente de Blumenau, e hoje eu diria que é a cidade que é completamente dependente, que não é um bairro de Blumenau, muito pelo contrário. A gente tem muito orgulho de falar disso, porque Timbó tem vida própria, Timbó tem o seu meio empresarial, o nosso PIB mora em Timbó, são características únicas dessa cidade que se ousou chamar de uma pérola do vale, e ela é, cá para nós, é uma verdadeira pérola do vale. Então, meus amigos, vamos contar um pouco de histórias fantásticas. A história de um lugar, de uma cidade, sempre é recheada de nuances, de fatos marcantes, às vezes pitorescos. E como é importante encontrar alguém que possa contá-la ainda, né? Contá-la não só de ouvir falar, mas narrar fatos vividos por esta mesma pessoa. Pois é, o município de Timbó está respirando ares festivos nesse momento. Estamos muito próximos dos 149 anos da fundação e muito perto também do Sesc Centenário, uma data ainda mais relevante. A cidade já se prepara para o evento. Pelo que sabemos, a festa terá magnitude do que representa ter essa idade, 150 anos. Nosso convidado hoje, nossa personalidade desse sábado, é um cidadão muito querido aqui na comunidade. E não só aqui, em todo o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, pessoa conhecida no Brasil, e não só entre os luteranos, a religião que segue, prega, mas também os católicos e outros segmentos cristãos. Ele é quase uma unanimidade, essa que é a verdade. Estou falando de Nelson Weingartner, o pastor. Além de pastor, onde ocupou os mais destacados cargos na hierarquia da Igreja Evangélica de Comissão Luterana do Brasil, ainda achou tempo para gerenciar sua família, para ser historiador, professor, teólogo e ainda se tornar um escritor de fatos, de memórias e costumes dos habitantes dessa cidade. Então, eu tenho o maior prazer de, com esse introito, anunciar aqui na Página 2 esse sábado
um amigo especial, uma pessoa também que a gente admira demais, uma pessoa que a gente olha como exemplo, pastor Nelson Weingarten. Muito bom dia. Prazer enorme, pastor. Bom dia, Roncalho. Bom dia a todos, com um abraço carinhoso, após 70 anos de vida em Timbó. Nós estamos falando de 150 anos, 149 agora, em outubro, dia 12. O senhor quase veio com essa turma, né? Não bem isso. Eu vim em 1948, com 11 anos de idade, e morei aqui de frente ao Teatro Municipal com o pastor Johannes Blümel e o pastor Lindolfo Weingartner. Fiquei um ano com eles para me adaptar a um novo mundo que eu vim de uma pequena colônia onde não havia luz elétrica e muitas outras coisas. De Santa Isabel, município de São José, na Grande Florianópolis, para Timbó, no Médio Vale do Itajaí. O senhor está falando 48, então vamos voltar, são 70 anos de Timbó? Exatamente. Nossa. Que eu cheguei aqui, mas depois eu saí daqui para Ituporanga, para Panambi, e a partir de 52 até 1961, eu estudei em São Leopoldo, no Instituto Pré-Teológico, que era uma escola humanista, e posteriormente a Faculdade de Teologia. Quando o primeiro censo aqui do Vale do Itajaí foi realizado, a mando do Dr. Blumenau, fundador da colônia, constatou-se que em 1870, logo após um ano após da fundação, já existiam aqui 190 famílias luteranas. Eu queria, para nós começarmos essa conversa, pastor, após o surgimento dessa avalanche de igrejas e tendências evangélicas, a sua igreja perdeu muitos membros, ou a igreja luterana ainda é robusta? E perguntaria mais, Timbó é a capital dos luteranos do Brasil? É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que em Timbó os cristãos luteranos ainda são realmente uma força que hoje é liderada por 4 pastores e uma liderança muito boa. E principalmente Timbó, desde a época que eu vim para cá, em 1966, sempre teve um ótimo convívio com a Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente no tempo do Padre Martinho Stein, mas também a Assembleia de Deus. Eram essas 3 igrejas que existiam na época aqui em Timbó. E vocês se davam super bem. Nós nos dávamos bem, nós não tínhamos com a Assembleia de Deus o mesmo convívio que eu pessoalmente e também a nossa comunidade teve com o Padre Martinho, mas nós nunca tivemos conflitos com a Assembleia de Deus, que para mim é uma história muito autêntica, a história desta igreja. Nós vamos entrar daqui a pouco para falar um pouco desse trabalho do Padre Martinho, do pastor Nelson, que rende um livro inteiro. Realmente são peripécias, né, de pessoas que estavam tentando fazer o melhor pela comunidade. Pastor Nelson, tem uma questão. O senhor, depois de toda essa jornada pela igreja, ocupando, como eu já disse na apresentação, os cargos que se ofereciam, também se torna um historiador. E quem é historiador, quem busca ser historiador, é porque gosta do lugar onde está, querendo descobrir coisas do passado, porque não existe presente nem futuro sem, né, aquele embasamento que é construído lá no passado. E evidentemente que todo historiador vai pesquisar, ele mergulha fundo e tira
documentos dos mais diferentes lugares. Eu soube que o senhor desenterrou literalmente, verdadeiramente, abriu um buraco e resgatou parte da história de Timbó. Me conte a veracidade desse fato. E quando foi? Bem, eu me interessei por história desde 1948, com histórias que o velho pastor Blümel contava, que posteriormente os Hatzky, que eram os sogros do tio Lindolfo, contavam. Mas quando vim para Timbó em 1948, de repente, em 1968, 68. um ano antes do centenário de Timbó, a diretoria da comunidade resolveu escrever uma crônica, um pequeno livro no qual eu deveria contar a história da comunidade evangélica de Timbó. Dá licença, pastor, deixa eu ver. E nesse momento eu fui na secretaria e procurei documentos, livros de registro de batismos, de casamento, de sepultamento, livros de ata e outros. E não existia absolutamente nada. E ali os mais velhos me contaram, pastor, não vai encontrar mais nada, porque em 1937, 38, na fase inicial, em que o alemão era muito combatido, sim. O governo recolheu tudo e isso foi extraviado. E eu já ia comunicando para a diretoria que não tem meio de escrever a história, quando o velho senhor Heinrich Herweg, que era secretário da comunidade de 1930 a 37, ele disse, mas pastor, o velho pastor Blümel, em 38, enterrou todos esses documentos para que eles não fossem levados. E eu lhe perguntei, sim, o senhor se lembra ainda onde isso foi enterrado? Onde está esse tesouro? E ali ele disse, isso na época foi na minha relojoaria, lá onde hoje é a Casa dos Presentes. Olha só. Que na época era do senhor Arthur Hochheim. Certo. E nós fomos para lá, de pá e enxada, e o porrão, lá tinha caixas e bugigangas à vontade. Sim. E ali o senhor Hochheim tirou esse material e o senhor Herwig mostrou para um canto e disse, eu acho que foi lá. E quando começamos a cavar, encontramos uma caixa desse tamanho assim. E quando abrimos, todos os livros lá dentro, só com um problema. Eles estavam começando a se decompor. Olha só. E eram todos escritos em língua alemã na letra gótica. A letra gótica, na época, aqui em Timbó, só poucas pessoas ainda sabiam ler. O senhor já sabia? Eu sabia ler. Eu ainda aprendi em São Leopoldo. Mas era muito material. E então reuni a dona Gertrud Lorenz, a viúva do afamado Fritz Lorenz, a dona Hildegard Herwig, dona Christa Rudolf, também a dona Christa Herwig, esposa do seu Otto Herwig. Todos eles se propuseram a copiar essas atas. Escrevendo no alemão. Escrevendo no alemão, copiando, mas no alemão clássico. Olha só. E ali eu tive facilidade de escrever o meu livrinho. E essas cópias e originais estão num baú na Secretaria da Comunidade. Muito bom. Olha só, literalmente a história desenterrada. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Essa conversa só começou
tem muitas nuances, como já falei. O pastor gosta de falar disso e a gente gosta de ouvi-lo, isso que é o mais importante. Meus amigos, vem aí a Festa do Imigrante e Timbó entra na reta final dos preparativos para a maior festa da região. Serão 4 dias para celebrar o melhor das culturas italiana e alemã, de 11 a 14 de outubro, no Parque Henri Paul, onde ocorrerá a 28ª edição da Festa do Imigrante Timbó. Várias atrações para toda a família, bandas, muita música tradicional, Montanari, Super Banda Real, Banda Cavalinho, Banda Society, entre outras manifestações culturais, musicais que teremos, como feira de artesanato, praça de alimentação externa, enfim, uma série de atrativos. Então, a partir de agora, a gente começa aqui na PG2 a conclamar a vocês todos da região e de fora da região para conhecerem Timbó. E se quiserem, venham para cá nessa época de festas de outubro. Vale a pena visitar Timbó, uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todos Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Meus amigos, estamos de volta com a entrevista neste sábado de manhã com o pastor Nelson Weingärtner, falando um pouco já da história de Timbó, porque nos próximos dias veremos com mais intensidade os 149 anos de fundação e tudo se encaminha já agora também a parte de organização para a elaboração dos 150 anos dos festejos alusivos ao Sesc Centenário de Timbó no ano que vem. Então, estamos vivendo um momento bem legal, bem interessante da nossa história. E hoje, para contar um pouco mais da história de Timbó, e os primeiros pontos aqui já registrados são magníficos. Essa história é vivenciada por esse cidadão chamado Nelson Weingärtner, que pela primeira vez há 70 anos apareceu aqui. E Timbó era totalmente dependente de Blumenau, não era nem um bairro, era um distrito, uma coisa assim, ou queria ser isso, para depois, mais tarde, conseguir então a sua independência, se tornar uma cidade pujante como é hoje. Mas para chegar até aí tem muita história. Pastor Nelson, eu gostaria de voltar lá nos primórdios, porque o senhor buscou, o senhor estudou, pesquisou, ainda sobre uma grande controvérsia que existe na história de Timbó. Comenta-se que o pai da matéria, como se diz, não é o Frederico Donner, que não teria sido ele o primeiro a chegar. O senhor tem registros, pesquisou registros que comprovam exatamente isso? Não vamos estabelecer isso como uma fraude, eu jamais querer ofender alguém, mas ele usurpou dessa situação, pastor? Não, não podemos dizer isso. Frederico Donner foi realmente o primeiro morador no centro de Timbó. E ele foi o primeiro que buscava imigrantes com sua canoa, trazendo sua mudança. Ele foi o primeiro que abriu, vou usar o termo, uma pequena venda e trazia alimentos. Era o primeiro timboense que realmente teve um significado
para toda a região de Timbó, que já estava em grande parte com uma população razoável em 1868. Isso está comprovado por registros do Dr. Blumenau. A colonização dessa nossa área, ela começou em 68 na Mulde, Mulda Baixa, né? Posteriormente, entraram o Rio Benedito em direção a Timbó. E também as primeiras famílias se estabeleceram no Rio dos Cedros. E muito importante é a figura de Frederico Doná, que ele também foi o responsável pelas pontes baixas que logo no início da colonização foram construídas sobre o Rio Benedito. Eu não quero de maneira nenhuma tirar qualquer mérito de Frederico Doná. Somente tem uma que, como historiador, eu preciso insistir. Timbó não teve fundador. Timbó teve líderes, além do Frederico Doná, houve outros líderes importantes no início da colonização. Mas Timbó, como Indaial, como Pomerode, sempre foram parte integrante da colônia de Blumenau, porque o povo de Timbó e a família Doná, seja quem quer que for, sempre precisa lembrar que Blumenau iniciou a colonização em 1850. Mas isso dói. Em 1860, 10 anos mais tarde, o doutor Hermann Blumenau estava falido. Foi à bancarrota. Sim. E ele foi ao Rio de Janeiro e vendeu, dá para dizer de maneira bem simples, o seu projeto de colonização ao imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro aceitou essa oferta e fez uma proposta fantástica. Convidou o doutor Hermann Blumenau para ser o administrador da colonização do Vale do Itajaí, que estava projetada até Rio do Sul. E o doutor Blumenau teve um outro grande privilégio. O Dom Pedro II sugeriu e impôs que o nome Blumenau continuasse para essa colonização. E até a independência de Blumenau como município, no início da década de 80, Hermann Blumenau foi o administrador de todo o vale. E no decorrer dos anos, alguns mais rápido, outros menos rápido, se desenvolveram. Mas na literatura não consta em nenhum lugar Frederico Doná como fundador de Timbó, porque Timbó fazia parte de Blumenau. Pastor, tem algo que chama atenção lá atrás, né? Porque o doutor Blumenau vem, identifica o lugar, começam a chegar os imigrantes e eles vêm para Blumenau, sede. A partir daí, começa a ocupação de todo o Vale do Itajaí. Sim. Isso lá atrás, né? Sim. O que a história registra nesse momento tão importante e delicado para a comunidade alemã, na Europa, de desbravar novas terras? Eles vieram por necessidade, por espírito aventureiro. Qual é a realidade dessa vinda para cá? Eu me ocupei a fundo com essa parte da história
visto que eu estudei numa história humanista alemã. Todo o meu estudo secundário foi em língua alemã. E nós estudamos a fundo a história da Alemanha no início da década de 50. E o que acontecia na Alemanha naquela época em que o Dr. Blumenau vinha para cá? Em 48, 2 anos antes de Blumenau vir para cá, na Alemanha aconteceu o grande levante comunista ou socialista liderado por Karl Marx, Engels e outros que tiveram que fugir para a Inglaterra. E na mesma época, houve simpatizantes desse movimento socialista, e muitos intelectuais que, como hoje, apoiavam esse movimento. Sim. Vieram para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e também aqui para o Vale do Itajaí. Mas o grande número que posteriormente colonizou praticamente todo o médio Vale do Itajaí, estes eram pomeranos. Esses não tinham nada a ver Com o conflito com lá. o conflito. Certo. Esses vieram por pobreza mesmo. Nossa. Eles eram semi-escravos. Eu ainda falei aqui em Timbó, na década de 50, 60, com pessoas que diziam, entre outros, que eles realmente não tinham direitos na Pomerânia. Eles eram Leibeigene. Leibeigene significa escravos. Alguém alugava terras dos senhores feudais e ele tinha que entregar uma certa parte da colheita. E quando ele não conseguia, por causa de problemas climáticos ou outros, reunir aquela quantia exigida, ele passava a ser proprietário do senhor feudal. Olha só. Isto era um grande número. E outros que não eram pomeranos e também vieram para cá, esses em grande parte tinham problemas com a industrialização. Era uma indústria manual e de repente vinham aquelas máquinas sofisticadas já para a época, e eles ficaram desempregados. Parece a mesma história que está se vivendo hoje em relação à robotização, essa coisa toda, né? Muito parecido. Agora é interessante, quem veio para Timbó, fez primeiro Blumenau como ponto de moradia ou só ponto de passagem? Vieram da Alemanha direto para cá? Essa comunidade pomerana, ela se estabeleceu aqui diretamente? Não. De fato, Blumenau tinha o galpão de imigrantes. Quando os alemães chegaram via Itajaí, subiram o rio Itajaí, eles eram recebidos no galpão dos imigrantes. E lá eles se reuniam em grupos orientados pela direção da colonização, e eles subiam o rio Itajaí a sul e entravam nos afluentes e lá procuravam uma colônia que eles achavam ideal. Porque quando eles vieram, no decorrer da década de 50, os engenheiros de Blumenau já haviam medido colônias em toda essa área. E então eles deixavam a família em Blumenau, entravam para cá e procuravam colônias no Rio Benedito, no Rio dos Cedros, e escolhiam uma e depois, auxiliado por vizinhos e amigos, lá
depois que tinham escolhido a colônia Sim. e registrado, Uhum. eles construíram uma modesta casa. Quais são os primeiros sobrenomes dessa primeira leva? Alguns que o senhor pudesse lembrar, destacar para a gente, que na verdade chegaram primeiro aqui. Eu tenho 81 anos e meio, eu não tenho mais esses nomes assim presentes como anos atrás. Mas, por exemplo, das primeiras turmas que se fixaram aqui, principalmente seguindo o nosso Rio dos Cedros, tinha a família Butsky, tinha Klitsky. Esses vieram logo no início e se estabeleceram aqui. E que estão aqui até hoje. Que estão aqui até hoje. É um fato interessante. O pastor citou aqui o rio. Nós estamos numa locação hoje maravilhosa, aqui à beira do Rio dos Cedros. É um rio maravilhoso. Quando ele está assim calmo, ele é perfeito. Naturalmente que já trouxe alguns transtornos, mas enfim, é uma locação privilegiada, que vocês estão tendo a oportunidade de ver, nosso fundo, esse verde bem caracterizado por uma mata ciliar que aqui ainda permanece, e esse ribeirão maravilhoso, num lugar realmente fantástico aqui, nos fundos da propriedade do pastor Nelson Weingartner. Nós vamos adiante, quero falar muitas outras coisas a respeito do pastor, a respeito desse trabalho que foi feito, idealizado lá atrás. A gente ainda está focando um pouco dessa história. Essa história tem alguns registros importantes. O pastor tem aqui em mãos um documento que eu quero que ele conte para o ouvinte, para quem está assistindo essa entrevista, o significado. Aqui tem um documento que tem nada mais nada menos que a logomarca do rei. Então, o carimbo do rei, como é conhecido. Então, é impressionante. Me fale um pouquinho desses documentos. O que eles dizem, pastor? Em 1966, logo que eu vim para Timbó, eu dirigia um estudo bíblico em Cedro, margem direita, na família do velho Emil Klitsky, e conversamos muito, e ali ele me mostrou um documento. Olha só, com brasão um real. Passaporte do pai dele. Nossa. E aqui diz, entre outros, que os nomes nele relacionados partiram em 1873 da Alemanha. Foi a época em que a Alemanha queria evitar a imigração, porque a Alemanha estava tendo a sua população muito reduzida. Uma pequena parte veio para o Brasil, mas a grande parte imigrou para os Estados Unidos. Exatamente. E então eles fixaram o seguinte, nesse documento está aqui: a pessoa que emigra, 1873, perde a cidadania alemã. Uau! Então significa que todos esses Klitskys que aqui são nominados, sim, que é a maioria dos Klitskys que ainda hoje preenchem Cedro, margem direita, eles vieram para cá e não eram mais alemães, mas tinham outro problema. Eles também não obtiveram a cidadania brasileira. Nossa. No fundo, eles eram apátridas. Temos que saber também o porquê. Porque, em grande parte, eram luteranos. E no Brasil Império, católico, até 1889, o Brasil era um país católico. E só os católicos tinham direitos políticos.
podiam votar e ser votado. Que coisa, hein? Só os católicos podiam ter igrejas com torres, ou podiam ser professores estaduais, ou digamos com remuneração pelo governo. Isso terminou só em 1889, com a Declaração da República. Aí foram admitidos como Só cidadãos. que Timbó foi revolucionária. Como assim? Em 1888, eles resolveram construir a primeira igreja de Timbó com torre. Essa aqui Era uma afronta à era legislação. uma afronta à legislação brasileira. Olha só. E por que isso não foi impedido? Porque aqui não tinha ninguém que denunciou. Desde 1874, 75, a área aqui era habitada já por italianos, que eram católicos. Mas o relacionamento entre luteranos e católicos era Tranquilo, digamos tranquilo, digamos assim. Eles não ligavam muito um ao outro, mas brincavam. assim. Desde que não se casassem. Isso são outros 500. Mas o que eu gostaria de acentuar nesse contexto, o arquiteto dessa primeira igreja de Timbó foi o mesmo que elaborou o projeto da igreja de Blumenau Centro, que hoje ainda está lá. Pois é. E quando, então, Timbó exigia que eles queriam uma igreja com torre, Blumenau não tinha torre na época de Blumenau, a torre só foi construída em 1916. Mas o pomerano de Timbó dizia, aber wir wollen eine Kirche mit Turm. Mas nós queremos uma igreja com torre. Diz que não dá para discutir com o alemão, que ele é teimoso. Teimoso é quem discute com o alemão, mais ou menos assim. Né? Cuidado, eu sou alemão. Não, eu sou brasileiro. Pastor Nelson, olha só, uma questão fundamental. Eles chegam com todas essas dificuldades, desbravando uma terra totalmente difícil, né? Sim. Morro, pedra, rio, mato, animais, e se depararam com os índios que já habitavam na região. Quais são os registros? A gente sabe que aconteceram alguns registros, alguma briga, algum desentendimento, mas eles ocorriam pela índole do índio, era uma índole ruim, ou por confrontar espaços, um ocupar espaço do outro, o que era? Na nossa região, nunca houve maiores conflitos com os índios. Eu pesquisei isso a fundo. Na nossa região, o contrário, quando no Alto Vale, na década de 80, 90, existiam planos para exterminar os índios. Nossa. Os pastores de Timbó, eles batalharam a favor dos índios. E aqui houve medo de índios, sim. Na década de 1870, aqui em Timbó ainda não existia um moinho de milho de fubá. Sim. Então, eles carregavam o milho nas costas, aqui de Timbó, até na família Reckelberg, em cano. Oh. E quando iam para lá, sempre ia um grupo de 10 homens, de 15 homens, todos carregando o seu milho para a tafona. Sim. E depois, na volta, eles traziam o fubá dos vizinhos que já tinham levado o milho antes para lá.
era um tipo de uma cooperativa. Sim, uma sociedade. E né? eles iam em grupo porque eles tinham medo de ataques de índios. São os registros, mas de conflito não tivemos Conflito maior, eu sei que houve na região de Varnov, na própria região de Blumenau, mas na nossa região eu não tenho conhecimento. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. assim. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode fazer um intervalo e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dessa história que envolveu um trabalho interessante, com muito jogo de cintura, do próprio pastor Nelson, que eu tenho o prazer de entrevistar, e do padre Martinho Stein, que, unindo as forças, acabaram criando uma situação muito interessante, pitoresca sobre todos os aspectos, no momento em que um alemão, uma família alemã, não permitia que um de seus membros casasse com um católico e vice-versa. E eles tiveram um papel fundamental nessa aproximação que resultou no que temos hoje. Não é uma cidade, uma comunidade que cresceu e talvez um dos seus grandes segredos seja essa miscigenação realmente. Então, daqui a pouco, na sequência da nossa programação. Meus amigos, vem aí a Festa do Imigrante, agora no mês que vem, de 11 a 14 de outubro, o pavilhão Henri Paul vai ser o cenário de uma festa marcante. Essa festa, ela se desdobra em vários pontos da cidade, tem um desfile alegórico que é sempre muito bom, e ela apresenta umas opções incríveis de cultura, de música e de gastronomia. Por falar em gastronomia, quero convidar vocês, venham para Timbó e conheçam a riqueza do mundo gastronômico de Timbó. São tantas as opções, venham para cá, aproveitar esse final de semana, aproveitar o sábado e passear por aqui, aproveitar as nossas ciclovias. Capital é a capital brasileira, Timbó é a capital brasileira do cicloturismo, não esquecendo disso, daqui partem esses aventureiros todos. Olha, é muito bom conversar com eles, o feedback deles é maravilhoso. Então, venha para Timbó, uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Meus amigos lá do Página 2, estamos voltando com a entrevista com o pastor Nelson Weingärtner, da comunidade luterana. O pastor Nelson nos recebe aqui às margens do Rio Cedros, um lugar muito bonito, muito gostoso, e dá um presente para todos que estão vendo a magnitude do verde. Ainda ontem tivemos o Dia da Árvore, a gente está vivendo essa relação direta com a natureza, a primavera chegando. Eu até vim meio primaveril hoje aqui, uma moda amazônica. Quem está vestindo aqui é a Marcel Alexandre, a moda do homem, que aliás é uma novidade, trajes típicos para as festas de outubro para os homens na Marcel de Timbó. Legal? Então vamos adiante. Agora sim, eu quero voltar a um tema que eu acho que é muito rico. Essa história é maravilhosa. No meio dos conflitos, entre aspas, de católicos e luteranos, luteranos e católicos, surgiram algumas imposições. Aí da moça católica que casasse com luterano e vice-versa. Isso dava problema sério. E, enfim, tinha uma força voluntária, 2 bombeiros, digamos assim, que apagavam essas chamas com muita frequência, que era o pastor Nelson, que está aqui comigo, e o padre Martinho, que já
em outro estágio da vida. Aliás, o Padre Martim sempre me arrepia quando falo dele, porque dizem que ele era meio onipresente. Não sei se é verdade. Mas, enfim. Pastor Nelson, fale um pouquinho dessa história dos católicos luteranos, que se dão tão bem hoje. Frequentam, inclusive, as mesmas igrejas com muita facilidade, mas lá atrás não era bem assim. Não. Mas isto vinha desde a época da Reforma, 1517, Nossa! Quando iniciou o movimento e quando foi constituída a paz entre católicos e protestantes, ou seja, católicos e luteranos, em 1546, ali foi feito um trato, ou assinado um tratado, que em latim era bem curto, cuius regius eius religios, de quem a região, deste a religião. E isso continuou 350, 400 anos, católicos lá, luteranos aqui. E o Dr. Blumenau também respeitou isso. Ele era católico? Não, o Dr. Blumenau dirigia os cultos da igreja evangélica. luterano. Não, o Dr. Blumenau tranquilamente era luterano e luterano convicto. Mas, por exemplo, então, Timbó. Aqui moravam luteranos, só luteranos, no início da colonização. São Roque, e lá para cima, só italianos. Católicos. Entre tiroleses, Rio dos Cedros, eram italianos católicos. E assim podemos passar região por região. Católicos e evangélicos, cada um vivia na sua região, como na época da Reforma. Eles não viviam mais brigando, não. Não era uma guerra, nem uma área de grandes conflitos. Mas a diferença era que nas duas igrejas corria um dizer: Zwei glauben an einem Tisch, da hockt der Teufel dazwischen. Traduzindo? Duas confissões eclesiásticas na mesma mesa, aí o diabo senta no meio. Sério? Era isso que eu, luterano, dizia para minha filha: não te mete com a filha do Roncalho, que ele é católico. E você assim. Diria a mesma coisa para mim na época. Coisa impressionante. E quando eu vim para Timbó, isto em si é um pequeno segredo. Vamos lá. Mas eu estou no momento de desvendar os segredos. Não escrevendo a memória de minha vida. Já tenho uma porção escrita que eu acho que a história real de uma pessoa é importante. O senhor devia escrever a sua, Cristiano devia escrever a sua história. E, por exemplo, quando cheguei em Timbó, eu tive muita dificuldade. Quando eu me candidatei como pastor de Timbó, em dezembro de 1965, eu fui rejeitado como pastor por 120 votos contra 23. Qual a razão disso? Não tem explicação? Não tem maior explicação. Isso eu não vou contar agora. Mas aí a direção da igreja me mandou para cá por meio ano. E nesse meio ano, que eu só tinha sido mandado para cá por um período de meio ano. Se Timbó não me queria, eu tinha que ir embora. Tá. Ali eu conheci o Padre Martinho. Olha porque só. houve uma grande
casualidade, posso dizer. O padre Martinho vinha da mesma região da Alemanha, onde 100 anos antes partiram meus ancestrais. Olha só. E a mãe do padre Martinho e a família dela era de origem luterana. Quer dizer, que ele conhecia, tinha convívio com luterano. E o nome Martinho ainda sugeria o grande transformador. Exatamente. Que coisa, né? E aí nós conversamos muito. E o padre Martinho foi o homem que, por exemplo, equilibrou em muitos sentidos as minhas primeiras dificuldades. Olha que bacana isso. Então o senhor é grato a ele. Sou. Como inverso, o padre Martinho também, quando Timbó depois estava numa crise maior e nós tínhamos que avançar na área social. Sim. E vinha a pílula anticoncepcional, o padre Martinho chegava para mim e dizia: pastor, eu não posso falar sobre isso, o senhor sabe, por minha igreja é proibido. É um tabu. Mas nós vemos que em determinadas áreas de Timbó, os mais pobres é que têm famílias enormes, 8, 10, 12 filhos. E aí ele dizia para mim: pastor, eu vou com o senhor até lá, depois me retiro e o senhor fala para as pessoas. Então isso são fatos Descontrolaram históricos. o crescimento demográfico da época um pouco. Exatamente. E o mais importante então foi quando vinham os problemas de casamento. Tá. Isto Essa queria saber a intervenção isso como é que já é. aconteceu 1 ano depois que eu estive aqui, quando eu fui eleito por unanimidade pelo Conselho Na de segunda Timbó. votação. Na segunda votação. E ali, falando com o padre Martinho, nós dois dissemos: o tempo da reforma passou. Nós precisamos nos aproximar e nos entender. Vocês têm um espírito ecumênico. E naquela época, ainda o ecumenismo estava dando os primeiros passos. Aí nós fizemos casamentos ecumênicos. Olha só. Se o casamento acontecia na igreja luterana, o padre Martinho vinha para cá e fazia a alocução, quando era misto católico-luterano. Olha só. E quando o casamento era na igreja católica, eu ia lá e fazia a alocução, a prédica. E o padre Martinho fazia a cerimônia, a parte litúrgica. Como é que a comunidade absorvia isso, aqueles mais rigorosos, tradicionais, conservadores? Não levou muito tempo e a comunidade parece que estava esperando por isso. Olha só. Logo mais, eu já fui convidado para cultos em 25 de julho para ser pregador na Igreja Católica de Rio dos Cedros, de Rio Herta, de Rio Esperança, onde, em geral, começou a haver um relacionamento diferente. Não era assim que agora os católicos esperavam que os luteranos ficavam católicos ou vice-versa, os luteranos. Isso foi devagar. E depois, também no centenário de Timbó, em 69, aqui aconteceu o primeiro culto ecumênico entre 2 bispos. Aqui. Aqui em Olha Timbó, só. D. Gregório Varmeling, católico, na época bispo em Joinville, que a diocese de Blumenau fazia parte de Joinville, e na igreja luterana, o bispo que na época tinha o título de Presestor de Rio do Sul. No centenário, aqui embaixo no pavilhão. Olha só. Fato histórico. Sim, eles celebraram esse culto ecumênico, do qual também
o Padre Martinho e eu participamos. Pastor Nelson, uma curiosidade. Qual a sua opinião acerca de toda a interferência da igreja no processo de crescimento da humanidade? De uma forma geral, a igreja ela era quase um Estado e ela tinha uma força sobre o Estado muito grande. A partir do momento que ela perde essa força, né, hoje a gente nota que ela está completamente subjugada aqui ao Estado, né, as coisas como são. Há uma diferença muito grande. O que isso acrescentou? Isso é uma questão de opinião de cada pessoa. Eu, pessoalmente, acho que não foi um período bom aquele em que a igreja dominava. Aconteciam muitas coisas não boas na Inquisição e em outras ocasiões. Certo. Então, eu sou plenamente a favor do Estado laico na administração de um país. Muito bom. Sou de opinião que padre, pastor, não deve se meter ou envolver em assuntos políticos. Pastor Nelson, me permita então, a gente tem aqui em Timbó uma característica muito interessante há pouco tempo atrás, o senhor falou mesmo, eram fortes as igrejas luterana, católica e da Assembleia de Deus. Hoje nós temos mais de 40 igrejas, 40 formas de processar a religião, e essas pessoas geralmente saíram ou da igreja católica ou da igreja luterana. A igreja luterana perdeu muito das suas ovelhas, digamos assim? Eu estou fora de Timbó desde 81. Da igreja. Da igreja. Então faz muito tempo, sim. Nós perdemos membros, mas não um número tão expressivo que isso chegasse a diminuir Entendi. a comunidade como tal. Uhum. E para essas infinidades de igrejas, eu soube numa conversa esses tempos que em Timbó temos mais que 40 diferentes confissões eclesiásticas. E eu não gosto de me envolver nesse assunto, porque quer queira, quer não queira, muitas igrejas têm interesses particulares, não têm interesse primordial na divulgação da palavra de Deus, no crescimento da fé, na comunhão de fé, no entendimento entre as pessoas. Existem outros interesses também, mas eu não me sinto capacitado para citar qualquer nome de igreja. Tá certo. Agora, o que acontece com essas pessoas que saem, praticam uma religião, depois vão para outra? O que a história diz a respeito disso? Elas acabam voltando? Como é que é? Tem um desencantamento pela nova experiência? Como é que isso funciona? Existe, sim. Quando eu fui pastor em Blumenau, eu fui 12 anos pastor em Blumenau, 15 anos pastor em Timbó, e depois mais encargos administrativos e outros. Eu recebi muitas pessoas luteranas que tinham saído de nossa igreja e que após um certo período já voltaram bem desencantados, como o senhor disse há pouco tempo. Eu não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta ao pastor, ao experiente pastor Nelson Weingarten. E a juventude? E a sua relação com a igreja? As crianças e a relação com a igreja? Lhe preocupa isso? Sim e não. Pelo fato que a juventude, o grupo da juventude evangélica, hoje é um grupo muito ativo. Quando eu trabalhei em Timbó, a juventude evangélica que tinha pelo menos 1/3 de católicos que participavam.
era um grupo que chegava a 100 jovens, que se reuniam regularmente sábados à noite, em Blumenau, no bairro da Velha. Também tive esses grupos. E esses jovens, eles realmente aprenderam a viver a fé cristã. E uma coisa muito importante, eu falo agora da Igreja Luterana, é o trabalho do culto infantil. Nós temos muitos orientadores que dirigem um culto especial para crianças. Na Igreja Católica, com a catequese, existe coisa parecida. Eu acredito no futuro da Igreja. Nós estamos vivendo uma fase meio revolucionária, como todo o Brasil também o vive, com o desencanto da política e outras coisas. Isso também está acontecendo na Igreja. Mas eu creio firmemente que quando Jesus diz que nenhuma força prevalecerá contra a Igreja de Jesus Cristo. O senhor acredita Eu nisso? acredito nisso. Eu estou entrevistando o pastor Nelson Weingartner, vamos fazer mais um intervalo, e na volta a gente vem então com a parte final dessa entrevista. Olha, meus amigos, quero lembrá-los de um comportamento de cidadania. Eu faço sempre essa provocação aqui. Quando eu falo de Timbó, eu falo também que é uma cidade que tem um serviço de coleta de lixo bastante consistente, e quero conclamar as pessoas a reciclar o lixo. Mas eu não posso perder essa oportunidade, à beira do Rio dos Cedros, de fazer com que as pessoas entendam a importância da conservação das nossas nascentes de água, das nossas fontes de água, dos nossos rios. Aqui a gente tem um exemplo da predominância da mata ciliar. Isso aqui tem que estar ao lado de qualquer ribeirão, de qualquer rio. É assim que se mantém a pureza da água, é assim que faz a água proliferar, aumentar muitas vezes. E a água é uma grande riqueza. Trate a água com muito respeito. Isso é importante, é um comportamento de cidadania. Não permita que se desbastem, se tirem árvores da beira de nascentes, de rios. A legislação pertinente proíbe, denuncie se for o caso. Haja como cidadão. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Nós estamos voltando então com a última parte do programa Carlos Henrique de sábado, aqui na Rádio Página 2, com o pastor Nelson Weingartner, da comunidade luterana. Ele está aposentado há algum tempo, mas não jogou a toalha, não foi para a rede, muito pelo contrário, está criando, está trabalhando. Me diga, pastor, quantos livros o senhor escreveu e agora está escrevendo um sobre as suas memórias? Quantos são os livros? Eu não sou escritor. O que eu sempre gostei foi me ocupar com história, foi me ocupar com teologia.
fiz aos 74 anos de idade pós-graduação em psicologia. Bom, né? E acompanhei durante toda a minha vida pessoas que se debatiam com problemas, mas hoje eu de fato estou chegando num ponto em que as coisas vão mais devagar. No passado ainda meio recente, eu tinha datas e tudo isso em memória, o que hoje Mas não o senhor tenho consegue mais transcrever, assim. né? Eu ainda consigo me mexer. E é por isso que eu estou escrevendo, quando tenho tempo para escrever. Quantos livros? 6 estão publicados. Sem ser escritor. Imagina se fosse escritor. Então. Mas eu não sou escritor, vejam. E eu tenho pelo menos uma dúzia de livros de mais ou menos 100 páginas que estão na minha escrivaninha e que não estão previstos para publicação, mas que estarão aí para o futuro, quando uma vez houver interesses. Muito e bom. Agora eu estou escrevendo para minhas 4 netas e meu único neto. Estou escrevendo minhas memórias. Tem muita novidade nesse livro? Tem muita coisa que a gente não sabe? Certamente. Mas o livro não é previsto para publicação. Não é previsto. Não é previsto. O que é de se lamentar já. Mas, enfim, pastor, o senhor veio para Timbó há tanto tempo, há 70 anos conhece Timbó, e veio morar aqui, já vive aqui há algum tempo já definitivamente, e conheceu todas as particularidades de uma cidade que pediu passagem para crescer, mas crescer de uma maneira interessante, né? O senhor viu toda essa sequência, daquela rua empoeirada, das carroças passando, das picadas que depois foram transformadas em estradas e ruas hoje pavimentadas, do progresso que enfim chegou. Que tipo de análise o senhor faz disso? Timbó evoluiu bem, pastor? Eu acho que sim. Eu amo a Timbó de hoje. E eu acho que, apesar de alguns problemas e conflitos existentes, Timbó é Timbó. E pelos 52 anos que eu estou muito ligado a Timbó, eu não pretendo mais sair de Timbó, a não ser que um dia me carreguem para outro lugar. Gosta da cidade dessa forma? Gosto da cidade de Timbó de formas que, de fato... Agora é uma cidade que tem algumas histórias interessantes, né? Os antigos contam algumas passagens, muitas vezes a gente não tem isso registrado, o que é lamentável, né? As pessoas vão morrendo e com elas levam junto parte da história. Mas uma comunidade que tem histórias muito ricas, né? Tem. Timbó tem história rica, uma história que não se deve perder. É a história, digamos, vamos ficar com a data 1869 até a Segunda Guerra Mundial. Essa história de Timbó deve ser mais estudada e mais observada. E também o período pós-guerra. Tem muita história em Timbó que não tem raízes, que não é verdadeira. E eu acho que os historiadores jovens devem pesquisar isso com seriedade. Você refere a uma fase desse processo, em especial da guerra, do antes da guerra ou do pós-guerra?
Tem muita história contada, Tem muita coisa história que... a contar. Não é mais minha tarefa. Sim, sim, sim. Mas eu digo, tem muita coisa que não é verdade também. Tem. Mas a comunidade alemã da época no Vale do Itajaí passou por momentos muito difíceis, né? Passou. Não só a comunidade alemã, também os italianos tiveram os seus problemas na época da Segunda Guerra Mundial. Isso não tem a mínima dúvida. Pastor Nelson, quando o senhor foi criança lá em Santa Isabel, um lugarejo do município de São José, na Grande Florianópolis, o senhor pensava em ser pastor, não? Professor, pelo menos? Então, temos ainda 3 minutos. Temos 3 minutos. Em 1946, Páscoa de 46, aconteceu o primeiro culto em língua alemã após a Segunda Guerra Mundial em Santa Isabel. E o pastor que me batizou, 37, ele no dia contou: no futuro nós não recebemos mais pastores da Alemanha, porque a Alemanha está em ruínas. E nós temos que formar daqui para frente nossos próprios pastores. E acentuou, aqui de Santa Isabel já temos um pastor em formação, o pastor Lindolfo Weingärtner, que saiu de Santa Isabel em 1933 e é hoje um pastor recém-formado. Será que daqui sai mais um pastor? E nós morávamos 3,5, 4 quilômetros distantes da igreja. Na volta, caminhando com minha mãe, abril de 1946, a minha mãe disse para mim: Nelson, tu brincas muitas vezes ser pastor. Tu não achas que isso seria algo bom para ti? Quantos anos o senhor tinha na época? 46, eu tinha 9 anos. 9 anos. Quando tinha 11 anos, eu saí de Santa Isabel e vim para Timbó para me preparar para o início do estudo do pastorado. Quer dizer, quem me levou ao pastorado foi minha mãe. E o Lindolfo, qual o grau de parentesco que tinha? O Lindolfo é meu tio, era o irmão mais novo de meu pai. E ele foi muito importante em minha vida. Ele faleceu no início desse ano com 95 anos. Eu morei 3 anos na casa dele. Na casa dele em Panambi, eu morava quando fiz admissão ao ginásio. E quando depois ingressei na primeira série ginasial, e depois fui para São Leopoldo para a escola humanista. Então, essas duas pessoas, não tirando meu pai, mas a minha mãe e o tio Lindolfo foram as pessoas que me deram foram os responsáveis por isso, então. Pastor Nelson, muito obrigado. Prazer enorme entrevistá-lo. Sempre é uma honra. Eu fico muito grato, né, de poder ouvir as histórias. Quem conhece o pastor sabe que a gente aprende a cada manifestação sua. É um aprendizado, de fato. Então, ele tem embutido na sua vida a própria história de Timbó. São 70 anos de convívio aqui com essa cidade. Então, ninguém melhor do que o pastor Nelson para sintetizar tudo o desenrolar de uma região que se desenvolveu com enorme dificuldade, com a força dos braços, das mãos e do pensar, né, dessas lideranças que vieram para cá e forjaram essa cidade que hoje nós todos gostamos demais. Eu também faço das palavras do pastor as minhas, quando ele se refere a um amor muito grande por essa cidade, porque é uma cidade maravilhosa de se viver. Sem dúvida nenhuma, é uma cidade que eu também não tenho nenhuma, mas zero de intenção de sair daqui de Timbó, exatamente por essa coisa construída por esses antepassados e que, como eu disse, fizeram essa cidade, essa terra, se tornar o que é. E a gente sempre deve, sim,
lembrar dos que nos antecederam, porque eles deixaram um lugar maravilhoso para nós. Tomara que a gente consiga, para as próximas gerações, netos, bisnetos, meu caso está vindo um já, por favor, né, que a gente consiga deixar para eles uma cidade ainda melhor, um mundo melhor. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Pastor, foi muito bom ouvi-lo. Obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado. Muita saúde, pastor. Muito obrigado, Tony Roncalho. Conclua esse livro e publique o livro. Então esse foi o pastor Nelson. Meus amigos, bom final de semana. A página 2, no sábado que vem com outro assunto, com toda certeza importante, com toda certeza valorizando as coisas do Vale do Itajaí, as pessoas que fazem diferença, as entidades que fazem diferença, são sempre o ponto-chave do jornalismo da página 2. Muito bom dia. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale, a vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já.